Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da primeira comissão no TJD do dia 15 de agosto de 2022. Temos aqui um pedido de preferência. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Felipe, relator do processo 740 de 2022. Doutor Felipe, com a palavra. Boa tarde a todos. Processo 740 de 2022, partida Clube Atlético Juventus contra o Sport Clube Água Santa, que é denunciado o senhor Natan Madeira Noni, do Água Santa, com incurso nos artigos 258, parágrafo 2º, inciso 2 e 258b. Conforme o relato do árbitro, após o gol de sua equipe, invadiu o campo e proferiu as seguintes palavras em direção ao quarto árbitro: vai tomar no cu, vai se fuder. Nesse sentido, é denunciado o atleta com incurso nos artigos 258b e 258, parágrafo 2º, inciso 2. Relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Doutora, a senhora tem prova? Sim, prova de É um vídeo. vídeo, né? Exato, e o doutor Natan também se faz presente. Pois não. Então, primeiro eu vou pedir ao Gabriel que passe o vídeo. O vídeo inicia logo após o gol do Água Santa, as equipes estão retornando do campo ofensivo do Água. O juiz, como vocês poderão ver, se encaminha para o centro do campo. Já, já. Só para esclarecer, doutor, esse jogo foi realizado aonde? Foi no estádio da Juventus. No estádio do Juventus? Isso. Não foi na Arena Inamar. Tá. Só um campo. Isso já varia. Fui atrever a falar o nome da rua, me fugiu. Ao fundo ali, a comissão técnica da Água Santa. O juiz se dirige. Deu pra ver? O juiz se dirige ao banco ali. É só isso. Esse é o momento Dá para ver alguma coisa no vídeo ou só? Não, justamente, não teve qualquer invasão. O juiz apenas se dirige ao campo, ao banco da comissão técnica, ali ao fundo, exato. Ali de amarelo? Exato. Ah. E expulsa o senhor Natan, que estava na comissão técnica, na área da comissão técnica. Logo após o momento do gol. Bom. Isso aí era o início? Exato. Aconteceu o gol. O juiz foi colocar a bola no meio do campo para dar reinício à partida. Foi informado pelo quarto árbitro que supostamente o senhor Natan teria proferido xingamentos em direção a ele e, por isso, encaminhou-se ao banco de reservas para expulsá-lo. Pois não. Satisfeito, doutor? Satisfeito, doutor? Por favor, o senhor poderia... Boa tarde. O senhor deu o documento para o Gabriel? Boa tarde, senhor Natan. Boa tarde. O senhor faz o que lá no... Sou médico. O senhor é o médico? Isso. Então tá bom. Agradeço sua presença aqui Imagina. para poder esclarecer os fatos. Eu vou pedir ao doutor Felipe que conduz o depoimento do senhor. Doutor Felipe. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Boa tarde. Gente, o que aconteceu no lance? Porque consta aqui do relato do árbitro que você o teria xingado e por esse motivo teria sido expulso. O que aconteceu? Não, o nosso gol saiu nos acréscimos, 48 do segundo tempo. E aí, na hora que saiu o gol, eu só levantei do banco, comemorando, e falei as palavras, mas não foi em direção a ele, até porque ele estava no meio do campo e eu estava junto com os membros, a gente abraçou os jogadores, tudo e tal. Aí depois, quando eu me virei, o quarto árbitro veio, eu estava perto, aí nisso ele começou a chamar o juiz da partida, o árbitro da partida, e falando que até o treinador nosso, o Thiago Carpini, perguntou, mas é para mim? Ele falou, não, para ele. Eu estava sentado no banco, tudo. Então, assim, eu falei as palavras, mas não foi em direção a ele, até porque era gol do nosso time e eu não tenho por que xingar o juiz, sendo que a gente fez o gol, foi xingar o juiz, não foi gol não era contra nós e eu estava xingando o juiz, reclamando, entendeu?
realmente eu falei palavrão, mas não em direção a ele. Entendi. Eu estou satisfeito, presidente. Pois não. Doutor Rafael. Boa tarde, senhor Natan. Tudo bem? Boa tarde. Você já foi expulso outras vezes? Fui uma vez só. O que aconteceu? Foi 2019, foi por, acho que tinha entrei para atender um atleta e aí o árbitro começou a reclamar que tinha demorado e tal, aí eu conversei com ele e tal e aí ele acabou expulsando nesse momento. Em relação aqui ao caso, depois que ele te expulsou, você conversou alguma coisa com Não. ele? Você já saiu Aí direto? porque o banco é bem perto do túnel ali, né? Eu só desci, só perguntei para ele o porquê, ele justificou isso e falei, Ele aí falou fiquei que foi por causa dessas palavras. ele falou que eu tinha xingado ele. Eu falei, não, mas eu não falei para você, eu falei comemorando o gol, né? Eu falei, Perfeito. Estou satisfeito, presidente. Doutor Breno. Boa tarde, senhor Natan. Boa Tudo bem? tarde. Obrigado por essa Imagina. Apenas para complementar o questionamento do Felipe, o senhor disse que foi expulso já em outra oportunidade. Sim, Em alguma vez o senhor já respondeu algum processo penal não, do TJD? não. Bom, eu acho que está tudo esclarecido. Agradeço o senhor. Imagina. Presidente, só um perdão, esclarecimento para perdão. mim. Opa, desculpa. Obrigado, imagina. Imagina. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, prazer. No curso da partida, o senhor chegou a se dirigir em algum momento ao Não. árbitro? Teve algum lance polêmico? Não, tem até um vídeo que o nosso assessor de marketing ele mostra, assim, vai pegando trechos, né, do aquecimento e tal, da entrada no campo, e tem até o vídeo do quarto árbitro me cumprimentando, entendeu? Mas assim, no decorrer da partida, não teve nenhum problema, nada. O árbitro apitou bem a partida. Não vou dizer que apitou bem, né, mas... Assim, foi um jogo assim que teve bastante reclamação das duas partes e tal, mas assim, nada... E teve reclamação do banco da sua equipe Teve, também? teve sim. Não necessariamente do senhor, mas da sua equipe teve. Não, assim, teve não reclamação diretamente a ele, né? Até porque, Certo. assim, o árbitro está no campo e o quarto árbitro, assim, às vezes ele fica próximo, dependendo e tal, mas, assim, a gente reclama às vezes um para o outro, assim, pô, foi falta e tal, mas não chegar para ele e falar, entendeu, você errou e tal, nada desse tipo. Perfeito. Muito obrigado, Tá, Natan. imagina. Satisfeito, presidente. Agora sim, senhor Natan. Muito obrigado. Doutor Vinícius, com a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença do senhor Natan para trazer a versão dele sobre os fatos. Por outro lado, presidente, a Procuradoria entende que o depoimento pessoal não tem o condão de afastar a presunção relativa de veracidade da súmula. Ali, no momento dos fatos, haviam diversas pessoas que poderiam ter comparecido aqui nesse tribunal para confirmar a versão aqui trazida pelo denunciado. No mais, o vídeo, presidente, a Procuradoria entende que não é suficiente para justificar o afastamento da invasão, já que não dá para verificar nem a linha do campo, nem a linha técnica, né, nem a área técnica. E, sendo assim, presidente, postulo pelo acolhimento integral da denúncia. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Com a palavra, doutora Helena. Nobres auditores, doutor Procuradoria, demais presentes, boa tarde. O caso em questão é bastante simples, acredito que, a despeito do que alega a Procuradoria, essa defesa entende que, efetivamente, o depoimento do denunciado e o vídeo demonstram que não houve qualquer tipo de invasão. De fato, a área da comissão técnica é próxima ao campo ali, é possível verificar isso pelo vídeo, se extrair essa informação do vídeo, porém, não teve qualquer tipo de movimentação de qualquer membro da comissão técnica após a comemoração do gol, que ultrapassasse os limites estabelecidos ali pela linha da área da comissão técnica. O senhor Natan foi muito enfático que, efetivamente, foi um jogo tenso, conforme se extrai da súmula, foram 30 faltas, 60 minutos apenas jogados, de bola rolando. Claro, existem, como ele honestamente falou, há reclamações, a gente conversa ali um com o outro, mas não houve direcionamento de palavras ao quarto árbitro ou ao árbitro, que efetivamente se encontrava longe daquele momento da área ali da Comissão Técnica do Água Santa. Ele primário perante este tribunal.
se dispôs a vir aqui, algo que deve ser efetivamente levado em conta, cumpriu a punição automática, não compareceu ao jogo seguinte. E uma coisa que eu gostaria de destacar aos senhores é justamente o fato de que as palavras, ainda que xingamentos, não foram destinados, direcionadas ou nominalmente colocadas ao quarto árbitro ou ao juiz da partida. São palavras proferidas em comemoração, se os senhores extraírem da súmula o momento em que aconteceu o gol e o momento em que ele é expulso, esses momentos coincidem, a minutagem é a mesma. Então, é possível confirmar que efetivamente se deu logo após o gol, e a comemoração foi um desabafo ali, um gol de empate no final do segundo tempo. Com todo respeito aos senhores, e ainda com as ressalvas de que, efetivamente, membros da comissão técnica devem se segurar ali um pouco na área da comissão. Existe, sim, comemoração, são profissionais que fazem parte, estão ali no dia a dia das equipes, no dia a dia dos atletas, e que comemoram, sim, o resultado, o êxito das suas equipes. Então, se os senhores perceberem as palavras proferidas, num tom de comemoração, não caracteriza qualquer tipo de infração, não teve qualquer direcionamento para a arbitragem. O quarto árbitro ali provavelmente deve ter entendido que era para ele. O senhor Natan saiu pulando do banco, exclamando palavras, gol da equipe, vai se fuder, puta que pariu. Mesmo assim, não pode ser considerado uma ofensa à arbitragem, não foi direcionada a eles. Não teve invasão, conforme trazido aqui, e conforme comprovado na prova de vídeo também demonstrado aos senhores. A linha da comissão técnica e o início do campo são extremamente próximos. Ele ter pulado do banco e comemorado na área da comissão técnica, para o quarto árbitro, que também estava ali um pouco distante, mais para meio do gol, para o meio do campo, impossível dizer que efetivamente o senhor Natan invadiu o campo de jogo e proferiu as palavras em direção à arbitragem. Não foi isso que aconteceu, conforme o depoimento prestado pelo senhor Natan e também pela prova de vídeo, ressaltando que o doutor é primário, que não se configura uma ofensa à arbitragem, efetivamente, a comemoração, o que foi feito. Essa defesa requer a absolvição nos 2 artigos, mas, caso esse não seja o entendimento de vossas senhorias, que seja aplicada a advertência, e também, se é que houve uma evasão que não fica constatado, seja uma ação só, peço desculpas, fugiu o artigo, ou uma conduta só, então, efetivamente, seja aplicado o benefício do Código em relação a isso, e a advertência, pelo baixo grau de ofensividade, por não ter efetivamente sido algo que atrapalhou a partida, que foi direcionado ao árbitro, que foi direcionado à quarta arbitragem, enfim, que foi só apenas que apenas foi uma comemoração, uma celebração, ainda que por meio de xingamentos e expressões, né, diferentes. Exatamente. É como era a defesa. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Eu passo a palavra ao relator, doutor Felipe. Bom, primeiramente, agradecer ao Dr. Natan por ter comparecido aqui e prestado os esclarecimentos. Com relação ao artigo 258B, eu vou votar pela absolvição, apesar do vídeo ser curto, não mostrar a situação inteira, eu entendi que acho que não houve invasão. E no 258, parágrafo 2º, inciso 2, eu vou votar pela advertência, podia eventualmente votar pela absolvição também, mas a partir do momento que ele foi expulso e foi registrado em súmula, acho que o árbitro se sentiu ofendido, enfim, por assim. Mas, assim, comparado com os casos que a gente está acostumado a ver aqui, isso daqui me parece um caso bem menos complexo. Então, nesse sentido, eu vou votar pela advertência no 258, parágrafo 2º, inciso 2. Então, ficou a absolvição no 258B e a advertência no 258, parágrafo 2º, inciso 2. Perfeito. Doutor Rafael. Presidente, eu vou acompanhar o voto do relator, queria agradecer a presença do doutor Natan. Me pareceu ali talvez um excesso na comemoração, uma coisa que ultrapassou ali um pouquinho. Esse final de semana teve o caso do Chelsea e Tottenham, que os dois treinadores quase saíram na mão ali por causa não de era um uma, caso de uma comemoração um pouco... Aquilo ainda não, não aquilo não acabou, acabou. né? Aquilo é só o começo, Uma né? comemoração um pouco excessiva, então talvez essas palavras ali, o estádio é acanhado, então talvez tomar cuidado na próxima vez, escolher melhor as palavras ali, mas eu acompanho o voto do relator, presidente. Perfeito. Doutor Breno.
Senhor presidente, nessa primeira manifestação, gostaria de cumprimentar o nobre advogado e os advogados presentes. Também gostaria de cumprimentar o doutor Vinícius, procurador, e a sua pessoa, todos os membros dessa comissão. E aqui, muito bem observado pelo excelentíssimo relator, senhor presidente, acompanho integralmente na absolvição do artigo 258B do CBJD, com a aplicação da sanção nos termos do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 também, senhor presidente. Obrigado, doutor Breno. Eu também vou acompanhar o voto do eminente relator. Então, por unanimidade, ficou decidido pela absolvição no caso do artigo 258B e uma pena de advertência no caso do 258, parágrafo 2º, inciso 2. Agradeço mais uma vez a presença do doutor Natan, doutora. Desejo a vocês uma boa semana e vamos dar continuidade à nossa pauta. Eu passo novamente a palavra ao doutor Felipe. Ó, Felipe, ficou um dia sem vir, então agora um atrás do outro, hein? Então, na próxima semana, faça favor de comparecer, hein? Senão o trabalho é dobrado. O doutor Felipe, então, relator do processo 743 de 2022. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, presidente. Só um segundinho aqui para abrir. Processo 743 de 2002, partida Santos Futebol Clube contra a Ferroviária Futebol S.A., Paulista Sub-20, que são denunciados o senhor Wesley Pinto Batista, atleta do Santos, como incurso no artigo 258 do CBJD, e o senhor Cláudio Omírio Salenave Santiago, do Santos, como incurso no artigo 258 e no 258B do CBJD. Constada a denúncia que, conforme o relatório do árbitro, o senhor Wesley Pinto Batista, após ter sido advertido anteriormente por agarrar seu adversário de maneira assintosa, mostrando respeito às regras do jogo, fora da disputa da bola, o mesmo simulou ter sofrido uma infração tiro penal. Na súmula da partida, que o atleta denunciado foi expulso de campo ao receber o segundo cartão amarelo por simular ter sofrido infração penal. Nesse sentido, é denunciado o atleta no artigo 258 do CBJD. Também denunciado o senhor Cláudio Omírio Salenave Santiago nos artigos 258 e 258B do CBJD. Consta do relator árbitro que o atleta foi expulso por protestar contra as decisões de arbitragem de maneira assintosa, proferindo as seguintes palavras: deixa trocar o caralho, o jogo tá parado. Consta do relato da súmula a informação que o denunciado foi expulso por receber o cartão vermelho direto por protestar contra as decisões da arbitragem de maneira assintosa, com as seguintes palavras: deixa trocar caralho, o jogo tá parado. Nesse sentido, é denunciado no artigo 258. Como se não bastasse a conduta que ensejou a expulsão, o denunciado, após o término da partida, adentrou o campo de jogo, proferindo as seguintes palavras: você me expulsou por nada, só vai apitar sub-20, você é muito fraco. Nesse sentido, é denunciado também no artigo 258B do CBJD. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Góes, tem alguma prova, algum vídeo? Respeite não, tá muito difícil deles virem de Santos para cá. Tá difícil de trazê-los, viu? Então, eu vou passar a palavra ao doutor Vinícius. Presidente, eu reitero os termos da denúncia, invocando a presunção relativa de veracidade, que não foi firmada por nenhuma prova. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Com a palavra, o doutor Góes. Presidente, nobre senhor relator, senhores doutos auditores, nobre procurador dessa casa, caro colega aqui presente, mais uma vez externar aqui a satisfação de estar presente perante essa comissão desportiva que, por alguma razão e coincidência, sempre cai os casos do Santos aqui. Difícil eu ir para uma outra comissão, sempre aqui. Mas não estou reclamando, só estou dizendo que é uma grata satisfação e coincidência. Senhores doutos jogadores, com relação ao atleta expulso, só para salientar que ele foi expulso aos 3 minutos da prorrogação, tá? Dos acréscimos da partida, e com o segundo cartão amarelo, ele foi expulso por ter, segundo o árbitro, simulado uma falta. Esse defensor apenas levanta um questionamento com relação à simulação, é muito subjetivo. É uma interpretação do árbitro. O árbitro pode ter considerado simulação, mas pode ter sido falta mesmo. Isso é evidente que só poderíamos saber se tivéssemos aqui o vídeo. Infelizmente, não temos, não conseguimos lograr êxito em adquirir o vídeo, mas
Até pelo relato do árbitro aqui, nós entendemos que a singeleza do ato praticado, a irrelevância do ato praticado, que não teve nenhuma consequência, não foi contra nenhum adversário, foi uma questão de simulação. Nós entendemos pela irrelevância realmente da conduta do atleta, entendemos que a sua exclusão da partida já foi suficiente para penalizado e é por isso que nós pediríamos a sua absolvição. Não só a exclusão da partida, mas também o cumprimento da suspensão automática já cumprido pelo atleta. Milita a seu favor ainda a sua primariedade. Nós entendemos, então, que se apenado for, e seja esse o entendimento dessa nobre comissão disciplinar, pelo apenamento, pela reprimenda ao atleta, que o seja na forma de advertência, entendendo aqui que está configurada a situação prevista no Código, que é um ato irrelevante, um ato que não teve nenhuma consequência mais grave, pode ser convertida em advertência. É esse pedido que nós estamos deixando a Vossas Excelências. Com relação ao técnico, ao auxiliar técnico, que também já cumpriu automática e que também é primário. Só para lembrar, Vossas Excelências, que a palavra aqui proferida por ele, a palavra, desculpa aqui, mas terei que repetir até para deixar, a palavra por ele proferida é por protestar contra as decisões, dizendo o seguinte: deixa trocar, caralho, o jogo está parado. O auxiliar é aquele que ajuda o técnico até das substituições. O que ele pediu para o árbitro? O jogo está parado, eu preciso trocar. O jogo está acabando. Ele não fez uma reclamação ao árbitro, ele fez um pedido, uma súplica. Talvez usou uma palavra, mas nós vemos aqui que não foi direcionado ao árbitro. E olha, para corroborar isso, se Vossas Excelências tiverem a oportunidade de ver na súmula, ele foi expulso aos 87. Houve a troca do atleta Matheus pelo atleta Rafael aos 88. Ou seja, tinha uma troca a ser feita. Ou ele só estava ali indagando ao árbitro: pô, o jogo está parado, deixa eu trocar. E o árbitro não autorizou essa troca, ele fez uma reclamação. Nós dizemos aqui, e eu vou lembrar aqui do meu tio, que muitos anos aqui militou, ele dizia o seguinte: o árbitro não está numa redoma de vidro. Não é que ele está lá, ninguém pode falar com ele. É evidente que você tem que falar com uma certa postura, com uma certa educação. Mas não é aquele, é proibido falar com o árbitro. Não, não é proibido. Você pode falar desde que seja de um modo polido, de um modo educado. Nesse caso, o auxiliar ele usou até como se fosse um amigo. Porra, deixa trocar. Tá. Não houve aqui ofensa, não houve uma prática de uma conduta ofensiva, uma conduta desrespeitosa. Nós entendemos aqui, que o árbitro agiu, com excesso de zelo. O excesso de zelo. O árbitro poderia ter dado só, calma aí. Não precisava ter expulsado, mas o expulsou. Por essa maneira, nós pedimos, quanto a esse fato, a absolvição do treinador, do auxiliar técnico. Quanto à imputação do artigo de invasão, cabe a nós lembrarmos que o artigo 258-B diz claramente: invadir local destinado à equipe de arbitragem ou local da partida durante sua realização. O jogo tinha terminado. É comum as pessoas entrarem em campo depois do término, até para atravessar, para ir a outro local. O auxiliar entrou, e também as palavras ali por ele proferidas contra o juiz não tiveram o condão de ofender a sua honra, ou ofender a sua dignidade, ou ofender qualquer situação, ou qualquer bem patrimonial moral do árbitro. Ele apenas reclamou: olha, você fez errado, você me expulsou errado, você é fraco, você me expulsou errado. Fez uma reclamação, aí sim, se nessa situação, se apenado for, que o seja como advertência, lembrando que ele já cumpriu a suspensão automática.
Nós entendemos, então, que o primeiro fato por ele, a expulsão dele foi injusta, e para que não seja perpetuada a odiosa injustiça, nós pedimos a sua absolvição. A sua conduta após a partida, aí sim, não a invasão, que entendemos que não houve invasão, mas as palavras proferidas por elas, não que tenham sido ofensivas, mas um pouco desrespeitosas, nós pediríamos a Vossa Excelência, e ali é pelo calor da partida também, que a gente justifica, perdão, a gente não justifica, mas explica a conduta do auxiliar. Mas dessa maneira nós pediríamos então, se apenado for, que o seja apenas na forma da advertência, até porque as palavras, utilizando aqui o caso que me antecedeu aqui, ele não houve nenhuma palavra de baixo calão para com qualquer membro da equipe de arbitragem. É esse o pedido que nós estamos deixando ao excelso critério de Vossas Excelências. Muito obrigado, doutor Góes. Eu passo a palavra ao relator. Presidente, bom, com relação ao atleta, o Wesley Pinto Batista, eu vou votar pela suspensão de uma partida. Eu entendo também que essa questão da simulação é subjetiva, mas tendo em vista que foi o segundo cartão amarelo, sub-20, eu vou votar pela suspensão de uma partida no 258. Com relação ao senhor Claudio Mírio Salenave Santiago, que é o auxiliar técnico, foram 3 condutas aqui, né? Primeira que ele recebeu o cartão vermelho direto, que ele falou, deixa trocar, caralho, o jogo tá parado, e nessa conduta eu vou votar pela suspensão de uma partida, no 258. Depois, não satisfeito em ter sido expulso, ele ainda, após o término da partida, ele falou, essa daqui para mim é a conduta mais grave, que ele foi reclamar ainda de novo com o juiz, falou, você me expulsou por nada, só vai apitar sub-20, você é muito fraco, e acho que isso é uma ofensa, assim, ao juiz, e eu vou votar por uma partida também, nessa questão. E no 258B, eu vou votar pela advertência, pela questão de já ter, apesar de ele não ter que reclamar o jogo, enfim, o jogo já tinha acabado, mas eu vou votar pela advertência. Então, resumindo, são nas duas condutas do 258, uma partida em cada uma delas e uma advertência na do 258B. É como eu voto. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Rafael. Obrigado, presidente. Vou atrapalhar suas contas já, vou começar aqui. Peço o vênia ao relator. Primeiramente, agradecer ao doutor Góes, sempre um prazer. Presidente, com relação ao atleta, Wesley, segundo cartão amarelo, tem ali, como trouxe a defesa, uma questão subjetiva. Algumas ligas são até mais incisivas em questão de simulação, ou quando é um ato evidente ali, tem uma expulsão direta, mas isso só é possível ser identificado com o vídeo, com realmente assistindo ao lance. Então, por esses motivos e final da partida aqui, eu vou votar, nesse caso, por uma advertência. Com relação ao senhor Claudomiro, auxiliar técnico, na primeira conduta, talvez o árbitro tenha sido aqui um pouco rigoroso, o jogo indo ali para o final, e ter expulsado com essas palavras que, no jargão do futebol, coisa até comum. Então eu vou acolher, nesse caso também, a tese da defesa e vou votar por uma advertência. Só que na segunda denúncia, aí vai ficar da mesma forma que votou o relator, eu voto por 2 partidas. Aqui sim, apesar da expulsão e tendo sido justa ou não, aquele, ao meu ver, ele ultrapassa a simples reclamação, só vai apitar sub-20, você é fraco, desmerecendo até a própria competição na qual o auxiliar técnico trabalha. Eu não vejo nem muito sentido nesse tipo de reclamação, mas aqui sim ele ultrapassa e desrespeita, então voto por 2 partidas nesse segundo item, que acaba dando do mesmo sentido do voto do relator. E com relação ao 258B, eu voto pela absolvição, presidente. Eu entendo, fim do jogo aqui, foi após o término, eu entendo que a invasão necessita uma força, uma vontade de ingressar no local proibido, e não foi o que ocorreu. Então, eu voto pela absolvição. Perfeito. Doutor Breno. Senhor presidente, cumprimentando os novos relatores pelos votos, pedindo vênia à divergência, acompanho integralmente o relator.
Obrigado, doutor Breno. Então, só para deixar claro aqui, com relação ao Wesley, eu acho que o doutor Rafael votou pela advertência, então, e o doutor Felipe é uma partida, né? Então, por maioria, eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, no caso do Wesley, uma partida. Eu também acho que essa simulação é muito subjetiva, mas é uma prática que atrapalha muito o espetáculo, muito atrapalha o espetáculo e é um hábito dos jogadores querem simular o tempo todo. Então, eu acho que se o juiz marcou a simulação, eu acho que ele teve motivos para isso. Então, uma partida. Agora, no caso do senhor Cláudio Miro, auxiliar técnico, então vamos aqui esclarecer os votos aqui. Com relação, o relator votou no 258 uma vez, uma partida. Partida pelo fato dele ter sido expulso, porque ele falou, deixa eu trocar a... Tá, pois não. Se for facilitar, eu já justifiquei meu voto, então eu abro mão aí na dosimetria para acompanhar o relator e vai ficar melhor. Perfeito. Então, no 258 uma partida, Depois outra vez no 258, mas... porque ele foi denunciado duas vezes, é que aqui está uma só. E na segunda advertência... E no 258B é a advertência. Tá, então no 258 uma partida uma vez, uma partida mais uma, e no 258B a advertência. É isso mesmo. É assim que votou o doutor Breno, então vai acompanhar. Então, no caso do senhor Claudomiro, então, por unanimidade, são duas partidas. Uma para cada em curso no 258 e, no caso do 258B, uma advertência. É o que eu estou... porque Só uma consta aqui no meu observação, só doutor uma Góes. vez. Na citação, saiu 258 uma vez só, mas no pedido da denúncia, item B, consta 258 por duas infrações. E E também como no... foi objeto da defesa também essa matéria, eu entendo que não há qualquer nulidade, qualquer prejuízo. Não. Não, sim. Não, no pedido, doutor Góes, no item B, é que ali na citação, por algum motivo, saiu foi justamente o que eu me apenas atentei. No uma pedido está infração. 2 vezes e no Mas relatório pedido também tem 2 vezes. Tá duas, viu, doutor? O pedido tá duas. Item B, duas infrações. Obrigado, viu? E a defesa que o senhor fez, na verdade, ela engloba todos os aspectos, né? Então, eu acho que ficou em duas partidas no 258, nas duas denúncias, e uma advertência no 258B. Tá bom, doutor Góes? Perfeito? Prazer em vê-lo, doutor. Obrigado pela presença. Deixa eu ver aqui, então. Boa semana. Até a próxima. Até. Tchau. Fica com Deus. Tchau, doutor. Tchau. Então, no caso do atleta, é maioria, né? Maioria julgado. Pena por partida. 0. Voto divergente, não. Pode finalizando assim, né? Vamos lá. O caso do Claudionor foi unânime, né? Ah,
Agora eu passo a palavra ao doutor Rafael, relator do processo 716 de 2022. Doutor Rafael, com a palavra. Obrigado, presidente. Processo 716, 2022, partida entre Noroeste versus 15 de Jaú, pelo Paulista do Sub-20. A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou inicialmente o atleta Jason Yuri Lopes Suzuki, da equipe do Noroeste. Ele foi expulso nos acréscimos da partida com o segundo cartão amarelo. O motivo, após ter sido advertido com o cartão amarelo por retardar o reinício do jogo, atingido de forma temerária com um pontapé temerário às pernas de seu adversário de número 2, senhor Guilherme Silva. Pela conduta, o atleta foi denunciado no artigo 250 do CBJD. Consta ainda da denúncia e da súmula que o preparador físico Guilherme de Paula Borges Diogo, da equipe do Noroeste, foi expulso com o segundo cartão amarelo aos 20 minutos da primeira etapa. O motivo, após ter sido advertido com cartão amarelo por comportar-se de maneira inadequada no banco de reservas, questionando as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras, abre aspas, vocês se escondem atrás desse uniforme. Ação contínua após a expulsão, o referido repete a frase, vocês se escondem atrás desse uniforme, vai se foder. Consta ainda das observações eventuais, presidente, que no término da partida, o senhor Guilherme, o auxiliar, preparador físico, perdão, da equipe do Esporte Clube Noroeste, foi até o vestiário e questionou de forma respeitosa o motivo da expulsão. Ainda o árbitro relata que o mesmo entendia que suas palavras proferidas, conforme relatado em sua expulsão, não foram desrespeitosas. O mesmo entendeu a justificativa e se desculpou e se retirou. Por esses fatos, a Procuradoria denunciou no artigo 258 do CBJD. Ainda consta da denúncia o senhor William, de acordo com o relatório do assistente, foi informado que aos 75 minutos de partida verificou que um indivíduo com o uniforme da delegação do 15 de Jaú, localizado nos camarotes destinados à equipe visitante, dirigiu-se a mim de maneira ofensiva com as seguintes palavras, abre aspas, olha para cá agora, seu bandeirinha, filha da puta, safado, foi na sua cara e você não marca. Posteriormente, o mesmo foi identificado como William e exerce a função de segurança particular do presidente da equipe do 15 de Jaú. Pelos fatos descritos, a Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o Sr. William por incurso nas ações do artigo 258 do CBJD. Por fim, presidente, ambas as agremiações foram denunciadas no artigo 191 por terem adentrado com 1 minuto de atraso no campo para o retorno do segundo tempo. Esse é o relatório, presidente. Tem Obrigado, defesa doutor escrita, viu? Rafael. Tem defesa dos dois. Não. Só do 15 mesmo. Isso é a defesa separada. Só do 15 mesmo. Só do 15? É o William do 15. A agremiação e os atletas. Presidente, quer julgar o Noroeste enquanto está no lugar 15? Vamos. Eu vou passar primeiro a palavra ao doutor Vinícius, depois eu te dou a palavra para fazer a defesa. Doutor Vinícius, com a palavra. Presidente, com relação à equipe do Noroeste, eu reitero os termos da denúncia, ressaltando aqui que a equipe do Noroeste consta na certidão de reincidência. E também com relação ao 15 de Jaú, não foi trazida nenhuma prova para infirmar o que foi relatado na súmula. Então, por conta disso, postulo também pelo acolhimento na íntegra da denúncia, presidente. E com relação aos atletas, o Guilherme é preparador físico do Noroeste. O Jasson e o William é tem defesa e tá, e o da agremiação também do 15 também tem defesa. Tá.
Então, com a palavra, o doutor Rafael. Presidente, então, em relação ao Jason, Yuri, a defesa vai requerer, presidente, pela aplicação da pena mínima, levando em consideração que na dosimetria da pena seja considerado o fato de ser atleta amador, por isso ele já goza do benefício do 182, ser segundo cartão amarelo, né, não ter tido atendimento médico, né, não há relato na súmula aqui de atendimento médico, então pese também não houve, né, na conduta, e, portanto, vai requerer a pena mínima de uma partida convertida em advertência, conforme vem se firmando aí uma jurisprudência do tribunal. E em relação ao preparador físico, o senhor Guilherme, o pleito também da defesa vai ser a aplicação da pena mínima, entendendo que as palavras proferidas por ele, até o árbitro, ele foi expulso pelo segundo cartão amarelo, né? O que significa que até o árbitro ele não recebeu essas palavras de uma forma tão desrespeitosa, ele não se sentiu tão ofendido, né? Tanto é que não expulsou com vermelho direto. Por essas razões, eu vou requerer a aplicação da pena mínima convertida em advertência também. Esse é o pleito. Foi ele que foi se retratar com o árbitro? Eu sou o Guilherme, o árbitro coloca aí que ele compareceu no vestiário depois para se retratar também. Nas observações, Então, que seja pesado também, né, essa informação, seja pesado na dosimetria da pena e condene ele a pena de advertência, uma vez que ele próprio já se retratou perante o árbitro. Obrigado, doutor Rafael. Eu vou pedir para o doutor Rafael fazer um breve resumo aqui da defesa apresentada pelo doutor Ezequiel. Presidente, primeiramente, a defesa apresentada pela equipe no 15 de novembro em referência ao artigo, a denúncia por infração no artigo 91 do CBJD. Traz aqui que o atraso ocorrido na entrada para o segundo tempo não ocasionou nenhum retardamento no horário de reinício da partida. Tal situação foi repassada aos envolvidos do departamento de futebol para que não voltasse a acontecer. Ressalta que a primeira conduta nesse tipo de ocorrência da agremiação cita aqui a súmula 1 de 2014 do STJD, que fala da aplicação do artigo 191 nos casos como o presente. Mais uma vez, fala que a agremiação, trata aqui que a agremiação nunca incidiu nesse artigo, em virtude da primariedade, da pequena gravidade do ato, pleiteia a advertência, e que se não for esse o entendimento, que a multa seja aplicada no mínimo legal. Presidente, com relação à defesa do senhor William, apresentado aqui também pela agremiação, traz aqui que o senhor William foi denunciado por infração no artigo 258 do CBJD. A realidade dos fatos afirma que o senhor William é policial militar e, na ocasião, se dirigiu até a cidade de Bauru com um mero espectador para assistir a partida, que não existe qualquer vínculo entre o denunciado e o presidente da agremiação. Traz aqui que, para corroborar essa narrativa, uma declaração tanto do denunciado como do presidente. Traz aqui que essa informação que teria sido supostamente repassada pelo auxiliar foi apenas para prejudicar que na partida o presidente da agremiação sequer se dirigiu à cidade de Bauru. Ressalta aqui mais uma vez que as afirmações da súmula não condizem com a realidade.
E o pleito, presidente, é pela absolvição, caso não seja esse o entendimento, que seja substituído pela advertência conforme parágrafo 1º do artigo 258-B. Presidente, ainda consta aqui o documento do senhor William, a identidade dele aqui como policial militar do estado de São Paulo, cabo da PM, e a declaração tanto do William quanto do presidente que não... dizendo que eles não possuem nenhuma relação. Esse é o resumo da defesa, presidente. Perfeito, então vamos ao voto. Deixa eu achar o processo aqui de novo. Achei. Presidente, eu vou seguir a ordem aqui da súmula. Tá. Com relação ao atleta da equipe do Noroeste, o Jason Yuri Lopes Suzuki, Tá. segundo cartão amarelo já nos acréscimos. Um por retardar o início do jogo e o outro por um pontapé. O árbitro descreve bem aqui as duas condutas. Por esse motivo eu vou votar por uma partida, no artigo 250 do CBJD, já com benefício nesse caso. Porque foi retardar o início e é um pontapé um pouco diferente dos casos que eu entendo pela advertência que seria ali quando ele traz só o calçar. Com relação ao preparador físico Guilherme, também o que me chama a atenção, presidente, e o que para justificar até a dosimetria, que ele foi expulso aos 20 minutos do primeiro tempo, com o segundo cartão amarelo. Então ele devia estar ali insistindo, insistindo nas reclamações. O que pesa a favor dele é que o árbitro aqui relatou que ele foi ao vestiário, entendeu os motivos da expulsão e se desculpou. Então, por esse motivo, nesse caso, voto também por uma partida, presidente. Guilherme. No Guilherme, isso. Com relação às agremiações, infração aqui no artigo 191, se respeitar o regulamento, entrando com 1 minuto de atraso, voto, presidente, em R$100 para cada agremiação. E por fim, presidente, em relação ao senhor William, algumas coisas que me chamam a atenção aqui. Primeiramente, o caso do senhor William não ter qualquer relação com a agremiação ou com o presidente e ser simplesmente um torcedor que foi assistir me chama muito a atenção. A agremiação realizar uma defesa em pessoal ali ao suposto segurança, sendo que isso não interferiria em absolutamente nada em relação à agremiação. Então, o fato aqui das declarações não comprovam absolutamente nada. A súmula preza de presunção aqui de veracidade e os fatos trazidos aqui não me convencem de que não existia ali uma relação. Não acredito que o auxiliar técnico Até para simplesmente... localizar o torcedor, Exato. pedir para eles fazer... Estava no camarote. Então, Não me chama a atenção esses fatos. O simples Imagina o auxiliar não clube iria grande, cada vez que um torcedor for pego, o clube vai lá, chama o cara, pede para fazer fazer uma nota. defesa, uma nota. Não faz o menor Complicado, né? sentido diante aqui da súmula trazida e de todas as provas que se apresentam nos autos. Então, por esse motivo, presidente, para não criar uma confusão maior, porque eu entendo, pelas palavras aqui, que isso seria caso de 243F. O safado e essas coisas, para mim, são bem graves, mas seguindo o entendimento da douta Procuradoria, entendo pela incursão no artigo 258 e voto, presidente, por 60 dias para o senhor William. Só uma questão, doutor Rafael. Tem a reincidência que foi sustentada aqui pela Procuradoria do Noroeste. Perdão, Imagina. eu não me atentei. O Noroeste... Então, é pela agremiação, desculpa.
Agremiação. Então, presidente, então eu retifico meu voto para R$ 200 com relação ao Noroeste, que não tinha passado despercebido. Tá. O 15 também. 15 também, tá? Vocês puderem me ajudar, porque eu tô com algumas abas também, então 200 Bom, para cada 200 um, pra para cada um. facilitar. Obrigado. Então, para resumir o voto do relator, 60 dias para o senhor William, Perfeito. uma partida já com benefício para o Jasson, Exato. R$ 200 para cada agremiação e uma partida para o senhor Guilherme. Perfeito, presidente. Doutor Felipe. Do relator, presidente. Só fazer algumas considerações. O Jason, eu entendo também uma partida pela questão do segundo cartão amarelo. As duas agremiações, é aquela velha história. É algo que é facilmente evitado e não tem como, se está na súmula, não tem como lutar contra. Como diz o Dr. João Zanforlin, não dá para lutar contra o relógio. E tendo em vista a incidência, R$ 200. Também voto por uma partida com relação ao auxiliar técnico aqui, que foi expulso e, após ser expulso, continuou insistindo na questão que o fez ser expulso. E com relação ao William, para mim, não, ele ser segurança ou não é indiferente. A conduta dele foi reprovável, e nesse sentido eu também acompanho. Então, Perfeito. resumindo, eu acompanho o voto no inteiro teor. Perfeito. Doutor Breno. Senhor presidente, novamente cumprimento o relator pelo excelentíssimo voto, acompanho integralmente. Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, agora é só... no mais simples ele ficou... Mas cabe aqui também, antes de... Eu vou acompanhar o voto do relator, mas ressalvar a atitude do senhor Guilherme de for lá ter se dirigido ao árbitro depois para pedir desculpas, né? Mas também em 20 minutos, né? É muito pouco tempo para... Ele entrou realmente muito nervoso e se comportou de forma inadequada, né? O meu nem abriu. Sistema... Vamos voltar ao velho e... Papel e caneta. Eu acho que não vai mesmo, porque... É porque ele não consegue votar. eu não tô conseguindo votar. Foi Agora agora, o meu abriu agora. até passar. Quer seguir, todos, então? hein? Vamos então. Tá? Está anotado já, presidente? Então, Então, já para tá. nota... Então, por unanimidade, são 60 dias para o senhor William. Todos por unanimidade, tá? Uma partida já com benefício para o Jason. R$ 200 de multa para cada uma das agremiações e uma partida de suspensão para o senhor Guilherme. Tá? Então vamos lá. Eu vou passar a palavra agora ao Dr. Breno, relator do processo 739 de 2022. Dr. Breno, com a palavra. Senhor presidente, cumprimentando novamente esta comissão de Vossa Excelência. Trata-se de partida pelo Paulista Sub-20 entre Guarani e Capivariano. A denúncia apresentada pela Procuradoria de Justiça Desportivas se deu em face do senhor Raik dos Santos Cruz, da equipe do Capivariano, pois consta do relato da súmula que, por empurrar o jogador adversário, o senhor Theo Henrique, número 20, nas costas sem disputa de bola dentro da área, impedindo a oportunidade clara de gol. Nesses termos, pede a aplicação do artigo 250 do CBJD. Senhor presidente, gostaria de ressaltar aqui também que há um vídeo apresentado nos autos. Então vamos... Pois não. Nada, você já assistiu o vídeo. Foi pênalti? Então, vamos ao vídeo. Por favor, Gabriel. Empurrou dentro da área? Tá.
Pode pôr de novo? O cara perdeu o gol. Para mim foi na disputa de bola. Oi? Não, pera, deixa eu O abrir vídeo aqui. para aí, né? A gente não sabe se ele deu pênalti. É. Marcou pênalti. Cartão vermelho, expulso direto. Expulsou com vermelho direto e marcou pênalti. Do segundo Não tem tempo. uma coisa agora que quando dá pênalti não expulsa? Porque o cara já tinha amarelo, né? Não, foi direto. Isso foi direto. Tem se criado oposição. Teria que ser amarelo e. Teria que ser amarelo e pênalti. Não vermelho e pênalti. Acho que é isso. Vamos lá. Doutor Vinícius. Doutor Rafael. Pelo vídeo, assim, nem falta foi, na minha opinião, né? E outra, o árbitro ele estava tão mal colocado que depois da jogada, acho que depois de uns 4 segundos ele aparece no vídeo, né? Então, pelo vídeo apresentado, pelo o relato da súmula, eu vou requerer pela absolvição, né, do atleta, entendendo que não houve falta, o árbitro estava super mal colocado, ele relatou, né, a jogada que ele viu à distância, nem viu direito. Caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, eu vou pedir a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Perfeito. Doutor Breno. Senhor presidente, cumprimentando novamente o doutor procurador e o nobre advogado. Revendo o lance aqui, senhor presidente, e observando o que consta da súmula, eu revejo meu posicionamento nesse caso, a princípio, porque entendo ser o caso de absolvição, com todo respeito ao entendimento diverso. E aqui me parece que até houve um equívoco na súmula da partida, porque consta aqui no motivo das expulsões por empurrar o jogador adversário, Theo Henrique, número 20, nas costas, sem disputa de bola dentro da área. E, com todo respeito, me pareceu, pelo vídeo apresentado, que o que estava lá era justamente uma disputa de bola. Então, me pareceu que houve um equívoco aqui, me parece que a defesa andou bem nesse argumento, renovando as vênias aos termos da denúncia, mas entendo eu, senhor presidente, que foi um lance normal, não houve uma gravidade, não houve um desdobramento maior, e, novamente, renovando-se as vênias, me parece até que, se fosse o caso, não seria para um vermelho direto, ao meu ver. Então, entendo aqui pela absolvição no presente caso. Perfeito. Eu acho que seria tiro de meta. Não, com certeza. Mas, de qualquer maneira. Com certeza. Seria tiro de meta. Doutor Rafael. Ele caiu ali para ver se conseguiu alguma coisa, porque ia perder o gol. E perdeu. Perdeu. A sorte que o árbitro arranjou um pênalti ali. Muito longe, como trouxe a defesa. Eu vou acompanhar o voto do relator. Nada como um vídeo para esclarecer. Disputa de bola. Acompanhe na íntegra, presidente. Perfeito. Doutor Felipe. Também acompanho. É um caso clássico de que o vídeo mostra algo completamente diverso do que tá narrado aqui. Exato. Acho que o juiz se assustou do gol feito que o cara perdeu, daí falou, deixa eu dar margem de ir aqui. Mas, não, brincadeira essa parte, mas eu acompanho o voto. Eu também vou acompanhar o voto do relator, então, por unanimidade, o senhor Raik está absolvido. Vamos agora na mão. Vamos, assim, vai até mais rápido, tá? Então, o terceiro já foi feito. Então, eu passo agora a palavra ao doutor Rafael, relator do processo 741. Obrigado, presidente. Processo 741, sub-20, Paulista, sub-20, Palmeiras versus Monte Azul. Partida que terminou 7-0 para o Palmeiras. A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou inicialmente o senhor Moacir Rodrigues Neves, da equipe do Monte Azul, por incurso nas sanções do artigo 254 do CBJD, conforme consta da denúncia e relatado na súmula pelo árbitro. Venho, por meio deste documento, retificar a troca de cartão amarelo aplicado ao atleta da equipe do Monte Azul, senhor Breno Gabriel de Souza Viana, camisa número 7, aos 90 minutos de partida, que foi lançado em súmula como advertência de maneira equivocada.
venho também, por meio deste documento, retificar a advertência de segundo cartão amarelo e, por consequência, cartão vermelho ao atleta da equipe do Monte Azul, camisa de número 8, que foi de fato quem fez a falta. Presidente, tem aqui acredito que um problema, que o árbitro traz a retificação, tem um documento aqui de retificação da troca de cartão, só que não tem a conduta do atleta denunciado. Porque ele substitui esse cartão aqui amarelo, que foi aplicado de forma equivocada para o senhor Breno Gabriel, e substitui pelo cartão vermelho por uma ação temerária, talvez, fazendo uma interpretação aqui do que consta na súmula para o senhor A súmula Breno. fala alguma coisa exatamente, do atleta Breno. O atleta Breno consta ação temerária no motivo, absolutamente mais nada. Não sei se seria o caso de chamar o árbitro para... Na verdade, deve ter a retificação, né, doutor Gabriel? Não, a retificação é exatamente isso. Não traz a conduta. Eu acho que Onde tá a retificação? Não aparece para mim. mas Tá na pasta. Agora, eu acho que o árbitro iria relatar que a ação temerária foi dele. Foi dele. É ação Seria o segundo... temerária. Temerária do primeiro amarelo. Né? Retificar a troca. Então, aí ele disse que ele deu o segundo cartão amarelo para o atleta errado, o Breno, por uma ação temerária. Então, Ele está se referindo ao mesmo atleta, por mais uma vez ter... O Moacir Rodrigues, fazendo uma interpretação aqui, ele tomou 2 cartões amarelos por 2 ações temerárias. Então, que eu acho que é o que... Bom, tentando fazer aqui uma... tem que fazer uma adivinhação, porque o árbitro aqui não ajudou. Bom, mas eu vou seguir então com o relatório, presidente. Então, essa é a situação. Aqui consta, até para a Procuradoria analisar, consta do primeiro tempo, aos 37 minutos, um cartão amarelo para o senhor Moacir, simplesmente ação temerária. E aí consta aos 90 minutos, um cartão amarelo para o senhor Breno, e essa é a retificação também, só discriminado aqui como ação temerária, e esse cartão amarelo foi equivocadamente aplicado, foi o segundo cartão amarelo para o Moacir, que consequentemente resultou no vermelho. Então, dando sequência aqui, a denúncia também consta a denúncia do senhor Sálvio Santos Gomes, por incurso no artigo 250 do CBJD, atleta da equipe do Monte Azul. Conforme consta da súmula, ele foi expulso, cartão vermelho direto, aos 45 minutos da primeira etapa. O motivo: por impedir uma chance clara de gol na disputa de bola fora da área penal, atingindo seu adversário de número 9, senhor Daniel. O mesmo não precisou de atendimento médico e continuou normalmente da partida. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Vinícius. Presidente, lendo aqui a retificação da súmula, concordo com o entendimento da colega que elaborou a denúncia, que o denunciado seria o senhor Moacir, reitero na íntegra. Com relação à segunda conduta, na mesma base, eu reitero que consta da denúncia, presidente. Doutor Rafael. Presidente, em relação ao primeiro denunciado, o senhor Moacir, o pleito da defesa vai ser pela absolvição pela inépcia da denúncia. Conforme colocou aqui o novo auditor no relato, na hora de fazer o relatório, o árbitro ele coloca ação temerária, mas e o que mais? Qual foi a conduta que ele teve? O que o denunciado fez? Simplesmente, e olha que ele ainda teve oportunidade de retificar o descrito na súmula, corrigir, assim, não fez, ele só trocou o nome, mas a conduta em si, eu não sei o que o meu cliente fez. Só o fato de ter uma ação temerária, esse critério subjetivo
na análise do árbitro, é suficiente para sustentar uma condenação no tribunal, sem dizer como foi essa ação? Como é que vai ser realizada, presidente, a dosimetria dessa pena, se você não sabe o que o atleta fez? Será que a entrada dele foi por trás? Será que foi na bola? Foi um jogo fora... O lance se deu fora da disputa de bola? Foi uma cotovelada? O que foi? Foi uma entrada com a sola na canela? Como é que vai ser feita a dosimetria da pena aqui? É impossível fazer a dosimetria, sendo que você não sabe qual foi a conduta do denunciado. Por essas razões, eu vou requerer pela absolvição, entendendo que a súmula é inepta. Caso não for esse entendimento, presidente, eu vou pedir pela pena, a pena por dever de ofício, aplicação da pena mínima, porque eu também não tenho nem como sustentar se tem algum atenuante ou não. Já em relação ao segundo denunciado, o senhor Sávio, eu vou requerer, por impedir uma, eu vou requerer aplicar, em que pese seja um vermelho direto, né? O vermelho ele não se deu pela gravidade da conduta, mas sim pela jogada, por ele ser o último homem ali e trocou uma falta por uma oportunidade clara de gol, né? A respeito do vídeo que a gente acabou de ver, assim, por ser o último homem, ele é obrigatório dar o vermelho ali. Eu vou requerer pela aplicação da pena mínima de uma partida. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Passo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Presidente, nesse caso, eu vou acompanhar, eu vou acolher, na verdade, a tese da defesa pela inépcia da súmula. É impossível entender que o que aconteceu. O árbitro teve a oportunidade de esclareceu a falha na aplicação do cartão amarelo. Acho que nem ele se atentou no momento da gravidade da falta, tanto que ele aplicou o cartão amarelo para outro jogador. Então não tem como ter um juízo aqui mais preciso. Então a súmula é muito mal feita nesse aspecto e dificulta a apreciação. Então eu vou votar pela absolvição. Já com relação ao atleta Sávio Santos, aqui é aquele famoso cartão regulamentar. Apesar do cartão vermelho direto, ele troca, como trouxe também a nobre defesa, troca uma oportunidade clara de gol pelo cartão vermelho. Então, por esse motivo, voto por uma partida, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Felipe. Acompanho o voto do relator no inteiro teor. No primeiro caso, a súmula está mal redigida e, nesse sentido, não tem... aqui foi denunciado 254, mas poderia eventualmente ser um caso de 250, não tem como saber. Então, nesse sentido, não tem como votar pela punição do atleta. Então, vou votar também pela absolvição e uma partida no segundo também. Perfeito. Doutor Breno. Senhor presidente, com o relator. Também vou acompanhar o voto do relator. O árbitro teve a possibilidade de retificar a súmula e conseguiu não fazer absolutamente nada, né? Presidente, só pela ordem, conforme ponderado pelos nobres auditores, eu postulo à vista dos autos à Procuradoria para oferecer a denúncia com base no 266, já que o relato da súmula impossibilitou a punição do infrator, presidente. Perfeito. Então, eu pedi ao Gabriel que encaminhe os autos à Procuradoria. Todos por unanimidade. Então, vamos ao processo 742. Eu passo a palavra ao relator, doutor Breno. Senhor presidente, trata-se de Copa Paulista Profissional, partida entre o Primavera e o 15 de Piracicaba. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia por infração ao artigo 206 à equipe do Primavera, considerando que houve o atraso de 2 minutos para o início da partida, do início do jogo, devido à solicitação da troca de uniforme do goleiro da equipe do Esporte Clube Primavera, o senhor André Luiz, já que o mesmo se apresentou para a partida com o uniforme na cor preta, diferente do previsto na pré-súmula na cor azul, assim coincidindo com as cores do uniforme da equipe visitante. Senhor presidente, também houve a apresentação da defesa. Se Vossa Excelência permitir, já faço o resumo dela agora. Eu vou primeiro passar a palavra para o Perfeito. procurador, aí depois o senhor... Perfeito. Eu vou passar a palavra. Presidente, eu pugno pela aplicação da tabela, só se a Primavera é reincidente, e ressaltando aqui que a equipe do Primavera
É reincidente, presidente. É reincidente. Então, agora sim, doutor Breno, se eu puder dar um Obrigado. resumo da Obrigado, defesa. Roberto. Senhor presidente, o Esporte Clube Primavera apresentou defesa escrita, alegando em síntese que houve uma solicitação à Federação Paulista de Futebol, mediante o ofício número 52 de 2022, em que solicitou, nas partidas de números 18, 34, 50 e 67 da Copa Paulista, que pudesse atuar com seu uniforme de número 2, que é o uniforme reserva, da cor predominantemente vermelha, que inclui o uniforme preto para o goleiro. Então, a solicitação foi aprovada e assim o clube preparou para a partida. Em síntese, é esse o pedido da defesa, e ele junta, né, aos autos também o requerimento desse ofício, o protocolo desse ofício, senhor presidente. Perfeito. Então, podemos ir ao voto, doutor Breno, por favor. Senhor presidente, em que pese aqui o requerimento formular, a defesa técnica apresentada pela agremiação desportiva, entendo e renovando as vênias ao entendimento diverso, que houve aqui um pedido, porém, a defesa alega que houve aprovação desse pedido, porém não junta a decisão que deferiu. E como é ônus da parte defendente fazer a prova nesse sentido, me parece, com as devidas vênias, que se há um protocolo feito, por óbvio, deveria haver uma decisão nesse mesmo sentido. Perfeito. E conforme o Dr. Felipe Boro bem lembrou aqui, infelizmente não conseguimos disputar contra o relógio. E, de fato, consta da súmula o atraso de 2 minutos, estando em curso no artigo 206. Dessa forma, considerando se tratar de uma Copa Paulista profissional, senhor presidente, em que a tabela consta R$ 150 por minuto, havendo o atraso de 2 minutos, entendo pela aplicação de R$ 300, e no presente caso há uma reincidência específica no artigo 206. Dessa forma, entendo pela aplicação da sanção de multa de R$ 600. Muito obrigado, doutor Breno. Com a palavra, doutor Rafael. Com o relator, presidente, bastava aqui a resposta, que não foi juntar nos autos, como trouxe o nobre relator de forma brilhante. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Felipe. Também acompanho o relator. É um caso que é facilmente evitável. Até o juiz, antes de começar o jogo, ele vai lá, checa, e conforme consta aqui, foi colocado na pré-súmula que seria na cor azul, daí ele chega na hora, ele aparece com um uniforme na cor preta, então não tem muito o que alegar. Eu acompanho o relator nos R$ 600. Eu também vou acompanhar o voto do relator, em razão da reincidência, então uma multa no valor de R$ 600. Passo agora a palavra ao doutor Rafael, relator do processo 744 de 2022. É o 206 também, né? Pois não. Doutor Rafael. Perfeito, então. Posso prosseguir, presidente, com o favor. relatório e voto? Perfeito. Então, processo 744/2022, Paulista Sub-20, São Caetano versus Assisense. Conforme consta da denúncia, a agremiação do Assisense foi denunciada por incurso das sanções do artigo 206, motivo atraso no reinício de jogo devido à demora para adentrar no campo de jogo. Consta da súmula o atraso de 2 minutos para a entrada da equipe do Assisense, que resultou no atraso de 1 minuto para o início do segundo tempo. Presidente, no caso, eu voto por 1 minuto em razão do prejuízo, R$ 100. A agremiação é reincidente, portanto ficaria R$ 200. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Felipe. Eu vou pedir vênia, presidente. Só para manter a coerência com os julgamentos anteriores, eu vou votar pelos 2 minutos. Então seriam R$ 400. R$ 400. Doutor Breno. Senhor presidente, pedindo vênias ao nobre relator, acompanho a divergência. Obrigado, doutor Breno. Eu também peço vênia ao nobre relator, mas mantenho o meu entendimento em 2 minutos, então uma multa no valor, por maioria, de R$ 400. Agora eu passo a palavra ao doutor Breno, relator do processo 745 de 2022. Senhor presidente,
Esse e o outro também, o nono, nós só vamos voltar então ao 10º. É isso? Tá. Então, doutor Breno. Senhor presidente, trata-se de Copa Paulista Profissional, partida entre o São Caetano e a Portuguesa. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresentou denúncia em face da equipe de São Caetano, como incurso no artigo 206, por atrasos no início e no reinício da partida da equipe mandante para apresentação no campo de jogo. Consta da partida, da súmula da partida, o atraso da equipe mandante de 4 minutos no primeiro tempo e de 2 minutos no segundo tempo, senhor presidente. Tal qual os julgados anteriores que estivemos aqui, entendo, no presente caso, que, de fato, não há uma conduta que desabone, não há prova em sentido contrário, ou se quer que justifique no presente caso. Entendo pela aplicação do artigo 206, e aqui a diferença entre o caso do qual relatei anteriormente é justamente a minutagem do presente caso. Houve, no total, 6 minutos de atraso, 4 no primeiro tempo, 2 no segundo tempo. A aplicação da multa, senhor presidente, pelas minhas contas, pura e simples, daria R$ 900 de acordo com a tabela. Porém, há no presente caso uma reincidência específica do São Caetano Futebol Clube no artigo 206. Dessa forma, entendendo pela reincidência, aplicando-se em dobro, aplico o total de 1.800 como sanção de multa. Obrigado, doutor Breno. Doutor Rafael. Presidente, só para eu entendo pelo efetivo prejuízo, então no caso daria 5 minutos, com a reincidência R$ 1.500. 1.500. 1.500. Obrigado, doutor Felipe. Acompanho o relator, presidente. Não satisfeito em atrasar no primeiro tempo, eles atrasaram no segundo também. Então, O que mais será que eles sabem fazer? então Além de atrasar. eu voto pelos R$ 1.800. Eu também vou acompanhar o voto do relator, então, por maioria, uma multa para o São Caetano, como incurso no 206, de R$ 1.800. Agora, com a palavra o doutor Felipe, para o processo 746/2022. Obrigado, presidente. Processo 746 de 2022, São Paulo Futebol Clube, Esporte Clube Corinthians Paulista Feminino Sub-20. É denunciado a agremiação de São Paulo, no artigo 206, informa que a equipe mandante São Paulo FC entrou com 6 minutos de atraso para o início da partida. A partida iniciou com 2 minutos de atraso devido à entrada da equipe do São Paulo FC. Nesse sentido, é denunciado no artigo 206. Se eu puder votar já, eu já... Por favor. eu já voto pelo... É uma pelo... equipe sub-20 amador, né? É feminino. Tem uma tabela. São... Peraí, só ver a questão da reincidência aqui. Reincidente. Então, feminino aqui são R$ 100 por minuto, né? 6 minutos 600, em dobro R$ 1.200. Perfeito. Doutor Rafael. Gente, eu voto aqui por R$ 400, já com a reincidência 2 minutos do efetivo atraso. Perfeito. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então, uma multa de R$ 1.200 para o São Paulo. Agora eu passo a palavra ao doutor Rafael, relator do processo de número 747 de 2022. Doutor Rafael, com a palavra. Obrigado, presidente. Paulista Sub-23, segunda divisão, 15 de Jaú versus Mauá. A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o atleta Ângelo Ramon Miron Santos, da equipe do Mauá, por incurso nas sanções do artigo 258 e 258B, ambos do CBJD. Conforme consta do relato da súmula, foi expulso no intervalo com cartão vermelho direto. Perdão, ele é treinador de goleiros, não um atleta. O motivo, por no intervalo adentrar ao campo de jogo protestando de maneira assintosa e insistente contra a arbitragem, dizendo, abre aspas, dizendo que eles não poderiam tirar a camisa. Você tem que dar eles o adversário. Você tem que dar cartão. Você é fodão, então? Você está de brincadeira. Lá o árbitro deu o cartão para o nosso jogador. Não consta mais nenhuma informação na súmula, presidente. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, o procurador.
Presidente, aqui fica claro que a conduta do treinador de goleiros é contrária à ética desportiva, não foi produzida qualquer prova para infirmar a presunção relativa de veracidade da súmula. Não obstante a gravidade dos atos imputados ao treinador de goleiro, ele não compareceu aqui para prestar esclarecimentos. Sendo assim, presidente, postulo pelo acolhimento na íntegra da denúncia. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Rafael. E no 258B, né? Pela invasão. Presidente, então eu vou, aproveitando a tradição, eu vou tentar dar uma renovada aqui no 258, por isso eu vou tentar ser o mais breve possível. Em relação ao 258B, presidente, eu vou pedir pela absolvição, entendendo, né, que o 258B ele exige o dolo, né, de adentrar, de vencer um obstáculo, de romper uma barreira, né? Ele necessariamente ele exige que o denunciado ele tenha essa conduta, né, vença uma barreira para que seja enquadrado. Pelo que foi relatado no árbitro, eu não consegui enxergar essa possibilidade. Por essa razão, eu vou pedir pela absolvição. Caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima. Já em relação à denúncia que veio no 258, presidente, o pleito vai ser absolvição, entendendo que o 258, quando ele vem única e exclusivamente, presidente, ele é inconstitucional. Por quê? Ele é um tipo antidesportivo, né, que a gente trabalhando, fazendo analogia, ele é um tipo aberto, que necessita da complementação, que o aplicador da lei, ele faça essa complementação, ele interprete esse árbitro para estar aplicando. O que é uma conduta antidesportiva, presidente? Ele vem trazer para a gente o rol exemplificativo no parágrafo 2º. No parágrafo 2º, ele vai dizer o que são exemplos de condutas antidesportivas. Como o legislador ele não pode prever todas as hipóteses do que seria uma conduta antidesportiva, ele traz, né, para resolver esse problema, a gente traz a técnica da interpretação analógica, que é diferente de analogia. Fazendo uma analogia, gente, é o mesmo raciocínio quando vai se aplicar uma qualificadora no direito penal. O que é um homicídio qualificado por motivo torpe? Tudo aquilo que é mediante paga, promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então, o que é um motivo torpe? É tudo que tem dinheiro. O legislador também ele não tem como prever todos os motivos, todas as situações que vão ser consideradas motivo torpe, mas ele traz exemplos e através dessa interpretação dá para se fazer analogia e chegar à conclusão o que é um motivo torpe. Por isso que não há confuso. É possível confundir o que é motivo torpe por motivo fútil? Não. Porque o motivo torpe, o legislador trouxe exemplos do que seria, e por ser um rol exemplificativo, a gente usa a técnica da interpretação analógica e consegue enquadrar na qualificadora do motivo torpe. No 258 é o mesmo raciocínio. O 258, só no caput, ele deixa um rol muito extensivo. Qualquer coisa pode ser considerado antidesportivo ou contrário à ética desportiva. E isso fere o princípio da taxatividade, da legalidade. Eu tenho que saber o que é uma conduta para poder ser punido. Se eu não sei o que pode ser uma conduta, como é que eu vou ser punido por isso? Por essas razões, presidente, nesse presente caso, eu vou requerer pela absolvição, entendendo que o 258 somente ele é inconstitucional, obrigatoriamente ele tem que vir no rol do inciso 1º ou do inciso 2º, né? Como ele não veio acompanhado, eu vou requerer pela absolvição, entendendo ser inconstitucional. Caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, vou requerer pela aplicação da pena mínima. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, o relator. Obrigado, presidente. Conforme já me manifestei algumas vezes, eu não entendo dessa forma em relação ao artigo 258. Acredito que o rol exemplificativo ou até o artigo aberto tem essa função justamente porque seria impossível no
no esporte, a gente compreender, diante de tantos fatores, quais são e quais as condutas poderiam ser infringidas. Então, ainda que essa discussão possa ser levantada, acredito que o 258 é mais benéfico e legal do que não, mas entendo a posição do nobre defensor. Com relação ao caso concreto do treinador de goleiros, presidente, em relação ao artigo 258B, conforme eu já me expressei também, eu acolho a tese da defesa, voto pela absolvição. Acredito que existiu uma força, uma vontade ali de invadir, e ainda que não fosse esse o entendimento no caso, é muito claro que o treinador entra no campo para reclamar. Então, ainda que não fosse o entendimento da necessidade de quebrar uma barreira, algo nesse sentido, o artigo 183 trata de quando uma série de condutas que finaliza, na verdade, numa conduta que engloba as demais. Então, voto pela absolvição. Com relação ao artigo 258, as palavras aqui são desrespeitosas, ele ainda tira um sarro ali da cara do árbitro no intervalo da partida. O treinador de goleiro não tinha absolutamente motivo algum para ter esse tipo de conduta. E por esse motivo, por ser um cartão vermelho direto, eu vou votar por 2 partidas, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Felipe. Vou pedir vênia para discordar do relator, presidente. Na verdade, na prática, vai ficar na dosimetria vai ficar a mesma, mas eu vou votar por uma partida no 258 e uma no 258B. Doutor Breno. Senhor presidente, pedindo vênias à divergência, acompanho na conclusão e nos fundamentos o excelentíssimo relator. Pela absolvição no 258B e 2 partidas no 258. Eu peço vênia também ao relator, parabenizo o doutor Rafael pela insistência da tese, né? O senhor está de parabéns, mas embora eu não concorde, mas eu parabenizo o senhor, tem toda uma lógica essa tese, muito bem colocada. Eu também vou acompanhar o voto divergente, que na verdade dá na mesma, seria uma partida no 258 e uma partida no 258B. Então ficou, por maioria, uma partida no 258 e a absolvição no 258B. Não é isso? Aí tem que ver o que é mais benéfico no 258 e o que é mais benéfico no 258B, né? Exatamente isso. Ficou exatamente isso, né? Ficou porque o Rafael deu 2 partidas no 258 e o doutor Breno acompanhou. Certo. O doutor Felipe deu uma partida, eu dei uma partida, então é mais benéfico uma partida e a absolvição é mais benéfica. Perfeito, senhores. Então eu vou agora passar a palavra ao doutor Felipe, relator do processo 748/2022. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, presidente. O último processo da pauta, o 748 de 2022, partida 15 de AU contra o Esporte Clube Noroeste pelo Paulista Sub-20, que é denunciado o atleta Vitor da Silva Pereira dos Santos, no artigo 258. Conforme consta do relator árbitro, o atleta foi expulso por infração na comemoração de gol ao subir no alambrado. O atleta já havia sido advertido anteriormente por ação temerária. Nesse sentido, é denunciado o atleta no artigo 258 do CBJD. É o relatório. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Vinícius. Obrigado, doutor É, Vinícius. tem defesa escrita. Ah, tem? Aham. Ah, então o doutor Rafael hoje já encerrou. Então, por favor, doutor Felipe. Bom, consta da defesa escrita que o atleta é inexperiente, enfim, é atleta sub-20, que em um momento de alegria se exaltou na comemoração, os familiares estavam na arquibancada e no momento que ele fez o gol, ele quis ir lá comemorar se exaltou e subiu no alambrado, quis comemorar com os familiares que estavam assistindo o jogo dele, e nesse sentido faz o pedido pela suspensão, pela aplicação da pena de advertência. É o que diz a defesa. Perfeito.
Então podemos ir a voto. Uhum. Bom, eu vou acolher o pleito da defesa e votar pela advertência. Acho que é um atleta sub-20, não que a conduta não seja reprovável, até porque a regra diz que ele deve ser punido por tal conduta, mas assim, segundo cartão amarelo, subiu no alambrado, enfim, se exaltou, acho que a advertência fica de bom tamanho. Sub-20, com a família no Sub-20, estádio, fazer um gol, eu acho que qualquer um de nós aqui subiria no alambrado. Doutor Rafael. Eu votaria pela absolvição até, mas não entendo, às vezes. Entendo a regra não preocupação, permite, né? entendo a preocupação na confecção da regra, mas às vezes um preciosismo que acaba afetando a coisa mais importante do futebol. Então, mas obviamente a gente precisa se atentar a isso, então acompanho o relator na advertência. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o voto do relator, então, por unanimidade, uma advertência ao atleta. Feito isto, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.